E eu vou perguntar para vocês, how do you read an English text? Escrevam no chat, como que você lê inglês? Eu fiz essa sondagem para saber qual é a estratégia. Cada um tem uma estratégia de leitura e desenvolve essa estratégia, né? E o que nós vamos estudar hoje na aula? Nós vamos falar sobre as estratégias de leitura, né? O que eu dividi essa aula em 3 blocos. A nossa primeira aula hoje, nós vamos nos aprofundar nas estratégias de leitura. E eu tenho aqui uma perguntinha para você. Então, eu vou ensinar vocês a responderem. Vou pedir para o câmera focar aqui na lousa. Olha. Do you have any reading strategy? Você tem alguma estratégia de leitura? Olha lá, yes. Você, eu, auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta. Yes, I do. Não, eu não tenho nenhuma estratégia. No, você, eu, estou focando a minha pergunta em você, auxiliar do mais o not, don't. Yes, I do ou no, I don't. Wonderful. Eu vou colocar na lousa, aqui na lousa, I'm sorry, né? Na tela, as estratégias de leitura. O que você vai fazer? Você pode dar um print na tela, ou você pode copiar, certo? Skimming é a primeira. O que é o skimming? Gente, nós falamos que é uma passada de olhos pro texto, tá? O que você vai procurar no skimming? A imagem. Você vai fazer o levantamento de hipótese na imagem. Você vai relacionar a imagem com o quê? Com o título, para verificar se o que você falou está correto. Você vai lá na fonte, certo? Você vai lá para a fonte para verificar o gênero do texto. Se lá na fonte não tiver o gênero do texto, teacher, o que é a fonte? É aquilo que fica embaixo do texto. Aquilo é a fonte. Se não tiver, você vai ter que verificar e ler o layout do texto para você relembrar a estrutura. Então, isso é o skimming. Nós vamos voltar de novo para a tela, que nós vamos ver o scanning. O que é o scanning? É uma leitura mais detalhada do texto. Pode deixar na tela, porque assim dá tempo deles copiarem, né? O scanning é uma leitura mais detalhada, é uma busca. Eu posso buscar um nome, uma data, uma informação mais específica, ok? Use context. O que é isso, teacher? É quando eu tenho um autor e eu vou lá na obra dele, eu sei qual é o gênero que ele escreve, a data daquela publicação, isso ajuda muito a compreender a leitura do texto. Nós temos o previous knowledge, é o conhecimento prévio, é tudo aquilo que você conhece de mundo. Por exemplo, se eu for falar um texto sobre poluição, vocês sabem o que é poluição, vocês sabem quais são os tipos de poluição, vocês sabem como evitar a poluição, né? E o que vocês devem fazer para diminuir. Isso chama-se conhecimento prévio. Textual clues, o que são as pistas textuais? Elas são as partes gramaticais, que é você conhecer o tempo verbal, você saber a pontuação, você usar o prefixo e o sufixo, certo? E nós temos também, que eu pulei, viu, gente? Vocês nem me falaram. O cognates. O que são os cognates? São as palavras que são parecidas com o português. Elas têm a raiz parecida com o português. Isso facilita muito na leitura. E nós temos o verbal e o non-verbals, a linguagem verbal e não verbal. Ok? Então, vocês entenderam as estratégias de leitura? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou ler a definição de skimming, eu vou mostrar a definição de skimming e nós vamos praticar essa primeira estratégia, que é o skimming. Lembrando, o que é o skimming? É uma leitura rápida. Do quê? Da imagem. Levantei a minha hipótese. Para onde você vai? Para o título, para confirmar a minha hipótese. Depois eu vou para a fonte para buscar o gênero. Ah, não tem nada no gênero? Olha a estrutura do layout, ok? Teacher. Primeiro nós vamos fazer o skimming, que é a leitura do título, title, pictures, a imagem, main idea, você olhou a imagem e o título, e você vai descobrir a ideia geral do texto. Você vai para a source, que é a fonte, para buscar o gênero. E o layout, caso não tenha lá na fonte, você olhar a estrutura. Alright? Vamos lá? Olha o texto lá, gente. Eu quero que vocês olhem o texto e vocês olhem a imagem, relacione a imagem com o título, certo? Eu vou deixar 1 minuto aqui na tela.
E você vai lá na fonte, dá um print no texto que você vai usar o texto. Vou dar um minutinho para vocês. Olha a imagem, relaciona com o título, olha a fonte para ver o gênero. Não achou na fonte? O que você faz? Tenta encontrar o layout do texto, ok? Vou pedir para colocar novamente o texto na tela e nós vamos explorar. Olha lá, no meu, aqui é meu canto direito, tá, gente? Eu tenho uma imagem de uma menininha com um livro na mão. Ela tá até com um pontinho de interrogação na cabeça. Ali, aquela imagem fica muito vaga, né? Eu posso estar falando de uma menina que está lendo um livro, eu posso estar falando de uma menina que está estudando, fica vago. O que eu tenho que fazer? Então, as minhas hipóteses são N, várias. Eu tenho que relacionar ao título. Olha lá. COVID-19 Impact on Children's Education. Então, olha lá, a relação da imagem com a educação. Eu já sei que o meu texto vai falar sobre educação. Eu já relacionei. Olhando ali o gênero do texto, não tem ali embaixo, não dá para ver e também não está escrito. Mas olhando a estrutura do texto, o que que é? É um texto informativo. Dá para eu dizer que eu não sei nada do texto quando eu for ler? Não. Eu sei que vai falar sobre o impacto da Covid na educação, ok? Agora, eu vou pedir para voltar aqui e nós vamos lá para o Flipchart, que nós vamos responder as perguntas. Foi o que eu perguntei. Título, what is the title? COVID-19 Impact on Children's Education. Aqui eu já posso fazer a associação do cognato, ó. Conhecimento de mundo, é uma palavra que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Impact, ó o cognato. Tá faltando apenas uma vogal. Impacto. Education, ó, a terminação chan é ação. Toda vez que você vê essa terminação aqui numa palavra, ela é a terminação ação. Educação. Isso chama-se cognato, gente, é o uso dos cognatos. Sim. Vamos lá para a ideia geral do texto. Então, eu olhei lá a menininha que estava lá, fiz a relação com o título. Qual que é a minha ideia do texto? Não vou falar agora, hein? Vou deixar por último. What kind of text is it? Qual é o gênero do texto? Informative. É um texto informativo. Agora, vamos parar para pensar. Eu só dei uma passadinha de olhos. Você acha, vamos trazer para a nossa realidade, você acha que o impacto do Covid na educação brasileira, ele está sendo positivo ou negativo? Bem negativo, Bem negativo. Né? Então, eu já sei qual é a minha resposta, ó. Qual que vai ser o assunto? Negative impact on children's lives. O impacto negativo na vida das crianças. Certo? Because. Por quê? Of Covid and her risks. E os riscos que as crianças correm. Sim. Olha quanta coisa eu abordei somente com a leitura do skimming. Então, quando eu for ler o meu texto, você não pode dizer esta frase, eu não sei nada em relação ao texto, porque você já usou o skimming. Sabe que o texto vai falar sobre o impacto na vida das crianças causadas pelo Covid e os riscos que elas estão sofrendo. Eu vou pôr ali na tela o vocabulário. Por favor, você poderia passar aí o vocabulário? Tá mais uma tela, isso. Dá um print aí nessa tela que eu vou mostrar aqui para vocês o cognato. A palavra children é do nosso vocabulário de mundo, vocês já conhecem. Impact, olha lá o vocabulário de impact, igualzinho o português. Reduce. Olha lá o uso do cognato. Reduz também é igualzinho o português. A palavra risks. Olha lá, gente. Pode voltar aqui. Palavra risks. O que significa risks? Igualzinho o português. Health, olha meu conhecimento de mundo. Eu não sei nem se eu posso falar, tá? Mas tem um canal aí de TV fechado que tem alguma coisa e depois tem health, que é o que eles trabalham. Aí olha a minha ligação com o mundo. Eu não vou falar essa palavra porque nós vamos descobrir no contexto
da aula, tá? Essas duas aqui eu não vou falar porque eu vou deixar vocês descobrirem. Doméstico, ó. Doméstico. Violence. Violência. Estou usando só os cognatos, gente. Vulnerability é o quê, ó? O ti é o dade, a nossa terminação dade. Vulnerabilidade. Shutdown, isso aqui eu não vou dar, não. Vocês vão descobrir sozinho. Affect, efeito. Olha, gente, igualzinho o português. Vacina. Estou usando só o cognato. Symptoms, sintomas. Pneumonia, pneumonia. Pneumonia é pneumonia. Olha, não preciso nem, só mudou a pronúncia, tá certo? Quando você vai ler um texto, o que você tem que fazer? O uso dos cognatos para ajudar você na leitura do texto. Hoje eu estou fazendo com vocês, eu estou mostrando. Nas próximas vezes que você for ler o texto, você tem que fazer sozinho. Então agora eu vou falar sobre o scanning. O que é o scanning? É a leitura mais detalhada do texto. Então nós vamos trabalhar o scanning. Vou pôr aqui na tela, pedir para passar o scanning. Está na tela anterior. Isso, ó. Você poderia ler, Thelma, por favor? Scanning means looking to a text in order to find some specific information. Example, finding the answer to a question, locating names, dates, seeking a specific quotation, reference or statement. Então, scanning significa procurar no texto por uma informação específica. Primeiro exemplo, find the answer to a question. Procurar, o primeiro passo é procurar uma resposta específica. Localizar nomes e datas. Procurar por uma pontuação, por uma referência ou por uma sentença, ok? Então, esse é o scanning. E nós vamos fazer agora o quê? Eu vou colocar na tela mais 4 perguntas. Isso, são 4 perguntinhas. Eu vou ler as perguntas, enquanto eu vou ler, ou você dá um print na tela, tá? Ou você dá um print, ou você anota bem rápido o significado de cada uma, porque nós vamos fazer o scanning, certo? Então, olha lá. What has the United Nations been doing? O que as Nações Unidas têm feito? Which risk could children suffer? Quais são os riscos que as crianças podem sofrer? What is the percentage of children that has shown symptoms? Qual é a porcentagem de crianças que têm mostrado sintomas, têm apresentado sintomas? Which symptoms is mentioned in the text? Quais são os sintomas mencionados no texto? Ok? Então, a primeira, ó. O que as Nações Unidas estão fazendo? Os riscos que as crianças estão sofrendo, a porcentagem de crianças que apresentam sintomas e quais os sintomas são mencionados. Agora, nós vamos pôr o texto na tela. Eu acredito que você já copiou aí as 4 perguntas. Você vai localizar elas no texto. O texto vai ficar aí na tela. Eu vou te dar 4 minutos para vocês localizarem essa informação. Olha aqui, pergunta. Vou pedir para o câmera dar aqui um zoom, né? What has the Union been working? O que as Nações Unidas estão trabalhando? Ai, mas eu não sei o que é isso. Procura lá no texto a palavra working. Lá no texto você vai achar, tá, da 2ª à 5ª linha do texto. Depois eu vou passar o texto e eu vou mostrar lá onde estava a linha. Olha aqui, reduce its negative impact. Eu não coloquei tudo, eu coloquei só as partes. Reduzir o impacto negativo. Health risks, os riscos à saúde. Disruption to the education, a interrupção da educação. Exposed to domestic violence, a exposição à violência doméstica. E hunger. O que as Nações Unidas estão trabalhando? O impacto negativo e os riscos à saúde.
o problema da interrupção da educação, a exposição às violências domésticas e a fome. Estava no parágrafo 2 a 5 e era só você procurar a palavra working. É uma dica, tá? Sim. Olha lá. Which risk do the children could suffer? Aqui, ó, já está a resposta, ó. Health, education, domestic violence e hunger. O que você tem que usar, gente? Localizar as informações no texto. Próxima pergunta. How many percent? Quantos por cento? Nossa, mas eu não sei o que está perguntando. Vai lá no texto e procura a palavra porcentagem. Quantas vezes aparecia a palavra porcentagem? Eu vou pedir para os meninos colocarem um texto só para mostrar para vocês. Por favor, please. Olha lá no texto, gente, porcentagem. Falando de baixo para cima. Olha a palavra porcentagem. Ela é a terceira de baixo para cima. Qual que é? 32, 32. Isso chama-se localização e estratégia. Tinha duas respostas, lá da 91%, 91%, né? E aí eu tinha que buscar uma palavra, outra palavra para decifrar. Qual? Show. Olha lá a palavra show. Também estava na mesma linha de sintomas. Isso é estratégia. Exatamente. Se eu não sei responder, um truquezinho, procura uma palavra lá da pergunta e vai lá no texto e vê quantas vezes ela aparece. E vai descartando. Puxa, mas apareceu 3 vezes. Ah, então vou procurar uma outra palavra que esteja junto. Ó, show, sintomas. Lá está a resposta. A última. When symptoms is mentioned in the text. Qual é o sintoma que aparece no texto? Qual é a única doença que aparece, gente? Ó, pneumonia, que está na antepenúltima linha. Isso é estratégia de leitura. Então, eu vou recapitular. Estratégias de leitura são o skimming, o scanning, os cognates, o uso dos cognatos, fazer inferência, usar o previous knowledge, conhecimento prévio. Agora, I have a challenge for you. Eu tenho um desafio para vocês. Eu vou colocar uma pergunta, ela vai ficar na tela. Depois que eu colocar a pergunta e eu fazer a tradução, o que vai acontecer? Nós vamos fechar o chat. Depois que nós fecharmos o chat, a pergunta está no Flipchart. Eu vou pedir para fechar o chat e ele vai ficar fechado. E nós vamos ver quem é o primeiro que vai acertar. Entenderam a comanda? Eu vou explicar aqui. Você vai, na hora que eu terminar de explicar, o chat fecha, tem 1 minuto. Ele vai abrir e você responde. Depois desse 1 minuto ele fecha. Aí nós vamos ver quem who will be the winner. Quem será o vencedor? And the winner is... Olha lá. Vou facilitar a vida de vocês, hein? What is the translation of the word shutdown in Portuguese? Confinar, fechar ou esperar? Fechar as escolas. Nós estamos no shutdown, né? Nós fechamos as escolas. Esse exercício para pôr na tela.